Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Artner, 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari. Participação especial Luca Silvi. Capítulo 7. Matteo Bruzzo, La Partenza. A cidade de Gênova será sempre lembrada pela importância de suas atividades comerciais marítimas para além dos séculos e mares. Por conta de seus povos primitivos, os lígures, a região onde a cidade está localizada foi denominada Ligúria. Graças à posição estratégica à beira do mar Mediterrâneo, ainda hoje sua zona portuária movimenta consideravelmente a economia da região noroeste da Itália. Mas essa mesma vocação comercial que no passado trouxe riquezas e prosperidade para a região, também gerou muito derramamento de sangue ao longo da sua história. Devido ao pacífico diálogo com o Império Bizantino, que favorecia suas relações comerciais num tempo distante, a cidade de Gênova foi palco de guerras, batalhas e conflitos com a República de Veneza, na época sua concorrente na disputa de mercados pelo Mediterrâneo Oriental. Com o traslado em ascensão de tecidos, remédios, peles, especiarias e até mesmo metais e minerais preciosos vindos do Oriente, houve a necessidade dos ricos negociantes genoveses instituírem complexos ou armazéns em pontos estratégicos não só no mar Mediterrâneo, mas também nos mares Egeu e Negro, expandindo sua zona de atuação para águas ábitidas. O progresso e o desenvolvimento pareciam ter sido cravados ou cunhados para sempre a ferro e fogo no destino comercial genovês. Com a unificação italiana ou risorgimento, Gênova ascendeu ligeiramente na indústria e conquistou o status de melhor e mais importante porto marítimo do país. Porém, havia um abismo entre seu apogeu e tino econômico com o que se contemplava nas épocas da imigração em massa pela cidade. O porto paradoxalmente escoava riquezas materiais, mas também corações sofridos, dores e saudades. Do Marche, onde está Recanati, até a Ligúria, onde está Gênova, são quase 5 horas de viagem de carro. Imagino quão penoso, duro e silencioso foi o trajeto dos empobrecidos George até o porto de Gênova. Sabe-se lá se a pé, em carroça, lombo de animais ou de trem. Além da exaustão física, mental e emocional, ao chegar à cidade portuária ainda teriam que lidar com a burocracia, descaso e indiferença dos postos de imigração, aos quais precisariam apresentar um número sem fim de documentos e formulários. Atraídos pelas companhias ou agências de imigração que ventilavam anúncios pela Itália sobre o custeio da viagem ao Brasil e a imediata admissão no trabalho ao chegar ao seu destino, os George partiram e se deixaram partir no porto de Gênova no dia 10 de setembro de 1894, no navio Matteo Bruzzo, rumo ao Espírito Santo. Os bilhetes de custeio para a viagem eram muito caros, até para quem era dotado de uma condição socioeconômica favorável. Alguns desses italianos, que tinham algo mais valoroso em suas posses, o que não era o caso dos George, vendiam o que pudessem para ajudar a pagar as despesas da viagem. Além disso, como partiam sem contratos firmados de trabalho, só com uma dose e centelha extra de coragem, também precisariam reservar um montante em dinheiro vivo para investir em pequenas fábricas ou comércios na chegada. Na primeira classe dos vapores, eram acomodadas as pessoas com maiores recursos financeiros. Na intermediária, os artífices e trabalhadores do comércio. E na terceira, a massa campestre. Em Gênova,
antes do embarque no Matteo Bruzzo, o cenário era desolador aos olhos de qualquer pessoa que pudesse ter fé, amor e compaixão no coração. Mas nada se comparava às intempéries que encontrariam nos meses que se seguiram na chegada ao Brasil. Muitas vezes, quando alcançavam a cidade de Gênova, as famílias precisariam aguardar dias e até semanas para o embarque no navio que faria a sonhada travessia. As dificuldades eram terríveis durante essa espera, pois tinham com frequência seus pertences e os parcos recursos financeiros subtraídos. Como os alojamentos e o valor dos mantimentos eram excessivamente caros nos arredores do porto, pessoas com a pele marcada do trabalho de sol a sol ou do rigor do inverno, com documentos nas calejadas mãos e roupas remendadas que mais pareciam mosaicos, dada a fragmentação, se amontoavam pelas ruas e calçadas adjacentes à zona portuária. Exaustos dos trajetos de suas longínquas cidades ou aldeias até o ponto de embarque, crianças perdidas, homens, mulheres, idosos, senhoras com seus filhos bebês ou ainda em seus ventres de esperança, seguravam embornais com um naco de pão e porções diminutas de alimentos desidratados. Era tudo fracionado, racionado, porque as peripécias e horas pelo mar eram desconhecidas, longas e demoradas. Quando finalmente se iniciava o embarque, o número excessivo de pessoas e de fortes ruídos fazia com que as famílias de emigrantes ficassem demasiadamente agoniadas, temendo a não compreensão das instruções efetuadas pela tripulação do navio. Ao adentrarem os vapores, os camponeses eram encaminhados para a terceira classe, onde permaneciam aglutinados em ambientes abafados, sem qualquer tipo de privacidade. Se as famílias quisessem usufruir de um pouco mais de liberdade, poderiam se dirigir ao convés do navio. Contudo, teriam que enfrentar ao léu, no relento, toda sorte de intempéries. Fico imaginando o turbilhão de pensamentos e emoções que não deve ter visitado e assombrado a família George ao galgar os degraus do vapor Matteo Bruzzo. Giuseppe, Carola e Eugênio viajaram com o bilhete inteiro. Alessio e Maria, com meia passagem. Letícia, um quarto. E o bebê Albino, com gratuidade. O número de ordem da família de Giuseppe George no navio era 74. O momento de maior tensão e pânico durante a travessia no Atlântico era quando a escuridão dava seu ar da graça, banhando com desassossego e inquietude o infinito e os afetos das centenas de almas a bordo na imensidão daquela água salgada. Para uma boa parte dessas pessoas que jamais tinham saído de suas vilas rurais e nem sequer conheciam o mar, havia o pavor constante das tormentas marítimas noturnas, que não eram poucas, e eventuais naufrágios. Para piorar, como os dormitórios e banheiros eram compartilhados, mal higienizados e pouco ventilados, as experiências de todas as ordens, especialmente no período da noite, tornavam-se extremamente desconfortáveis e incômodas e zeradas de privacidade. Sem um controle perfeccionista na desinfecção e asseio dos espaços e compartimentos comunitários, o Matteo Bruzzo estava, portanto, sempre propício às mais variadas infestações epidêmicas. Há relatos da existência de embarcações que, por questões sanitárias, tiveram autorização negada para o desembarque no Brasil, cujo rigor sanitário no final do século XIX nos portos de entrada estava em alerta máximo, dada a grande epidemia de cólera que assolou a Europa entre os anos de 1892 e 1894. Na longa viagem de volta para a Itália, alguns passageiros exaustos, com fome e com a saúde fragilizada, simplesmente não aguentaram. E Nuno Eugênio relatava, já idoso, que sempre que alguém falecia, os corpos eram acondicionados em um saco
muitas vezes feitos até de lençol e sepultados em alto mar. Os 549 passageiros embarcados naquele 10 de setembro de 1894 no Matteo Bruzzo eram todos pertencentes à valorosa e sofrida casta campesina italiana. Vieram, segundo consta no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2020, de 10 regiões diferentes. Da Lombardia, 184 pessoas. Do Piemonte, 135. Da região do Vêneto, 77. Do Marche, 61, sendo que destes, 7 eram da família Giorgi. Da Emília-Romanha constavam 31. Da Toscana, 20. De Friuli-Venezia Giulia, 13. Da Puglia, 12. De Trentino Alto Adige, 7. E apenas um da distante Sicília. Abate a Cornero, Aimi, Airoldi, Alberti, Aliprandi, Alvisi, Arzini, Anelli, Antolini, Azzini, Baccia, Baldi, Baldoni, Balestrero, Ballarini, Balzarini, Barisoni, Battezzati, Beatini, Bellini, Bergamasco, Berdabei, Bertaz, Marchetti, Fabro, Fanulli, Danelani, Colombo, Gubinelli, Martelotto, Martini, De Salvadori, De Stefani, Ciccioli, Denadai, Graziano, Ferrero são alguns dos sobrenomes das 236 famílias que viajaram com os Giorgi no Matteo Bruzzo nos 24 dias que passaram em alto mar. Certamente, a expectativa que os acompanhou dia e noite durante a viagem, quase que em moto perpétuo, era que na chegada, além de um pedacinho de chão onde pudessem plantar e criar animais e uma igreja para rezar e celebrar a San Gennaro, precisariam de um moinho que triturasse o milho diário para o cozimento da bela polenta. A polenta era o prato predileto de muitos italianos e com o Nonno Eugenio não poderia ser diferente, especialmente se pudesse ter como acompanhamento frango ao molho. Este alimento, bastante consumido no Brasil por gerações inteiras de famílias de ascendência italiana, originou-se na região norte da Itália. A polenta era tão popular entre o Vêneto e Friuli-Venezia Giulia que Pietro Longhi, pintor veneziano nascido em 1701, eternizou seu preparo em suas telas. A consistência desta iguaria, feita a partir de farinha de milho, muda de um lugar para outro. No Abruzzi é mais pastosa, mas no Vêneto é de textura bem sólida. A paixão pela bendita polenta era tão grande que para os moradores de muitas regiões poderia inclusive ser utilizada no lugar de outros alimentos ricos em carboidratos como broas e massas. Mas, além da polenta, aqueles navegantes do Matteo Bruzzo não saberiam velejar pelas incógnitas águas dos mares do futuro sem a fé e sem as festas. Se tem algo que caracteriza a alma italiana, é a alegria e a visão passional da vida e das coisas da vida. O Nonno Eugenio, mesmo com todas as durezas que as suas experiências cravaram no seu coração e na sua história, era espirituoso, gostava de conversar e de contar piadas, sempre repetindo, já gozando do descanso de anos, sustentando a enxada e a peneira nos cafezais, que ele queria mesmo era parlare, porque era das poucas coisas boas na vida que não se pagava imposto. Acostumado a cobranças de todas as ordens, via nas conversas e na contação de histórias, assim como muitos de seus companheiros de viagem, uma maneira de se distrair e ressignificar momentos de dor, luto e saudades. Enquanto uns passageiros sofriam no abrasamento do silêncio calado, outros inventavam histórias ou rendiam assuntos sobre amenidades e trivialidades do cotidiano. Mas também filosofavam sobre temas épicos, algo bastante curioso para pessoas que haviam passado pouco
ou nenhum tempo na escola. Apesar dos parcos recursos financeiros e escolásticos daqueles simples transeuntes dos mares, possuía um pouco de curiosidade e talento, amalgamado a uma pitada de paixão e generosas doses de sensibilidade, tenacidade e pujança. Vá Pensiero, ópera de Giuseppe Verdi. Vai, pensamento. Vai, pensamento, sobre as asas douradas. Vai e pousa nas colinas e encostas, onde recende tépida e morna a doce aragem do solo natal. Saúda as margens do Jordão e as torres arrasadas de Sião. Ó pátria minha, tão bela e perdida! Ó lembrança tão cara e fatal! Apa dourada dos fatídicos poetas, por que emudecida do salgueiro pendes? As memórias no tempo reacende, conta-nos do tempo que passou. E seguindo de Sólima, Jerusalém, assina, emitirás o som de um duro lamento. Ou então te inspire o Senhor um lamento, que ao sofrimento infunda virtude, que ao sofrimento infunda virtude. Va Pensiero, opera di Giuseppe Verdi. Va pensiero, sull'ali dorate, va, ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli, laure dolci del suolo natale. Del Giordano le rive saluta, di Sion le torri atterrate. O mia patria sì bella e perduta, o membranza sì cara e fatal. Arpador de fatidici bati, perché muta del salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu. O simile di soli mai fatti, traggi un suono di crudo lamento. O ti ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù.